7 horas da noite. Eu quero voltar aqui com o Vandique. Vandique, hoje eu falei assim, o tempo está curto para tanta coisa que a gente tem aqui, né, para comentar. Mas agora há pouco você estava pontuando em relação à questão dos Estados Unidos, inclusive nós temos um gráfico, o pessoal já baixou aqui, eu vou pedir para colocar na tela e você fica à vontade. Você trouxe esse gráfico justamente para mostrar, né, esta situação do crescimento ali, da possibilidade até mesmo de uma pressão inflacionária persistente nos Estados Unidos. Podem colocar o gráfico para a gente na tela, por favor? E aí você pode comentar, Vandir, que é do Fed, né? Do Federal Reserve, esse gráfico. Esse é o gráfico oficial do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos. Se vocês olharem, desde os anos 30, nós temos o maior vale nessa série histórica durante os anos 40, que foram esse vale em termos de déficit orçamentário americano, a relação dívida-PIB, a relação do déficit no PIB, né? Desculpem, não é dívida PIB, é o déficit no PIB. Essa relação indo até os anos 30, a gente vê nos anos 40, por causa da Segunda Guerra Mundial, uma relação que chegou a mais de 30%. Desde a Segunda Guerra Mundial, mesmo enfrentando diversos problemas, como nos anos 70, o grande processo inflacionário, os choques do petróleo, depois em 87, né, deu uma quebradeira na Bolsa Americana, falando ainda mais tarde, os ataques à Torre Gêmea, a guerra no terror, que produziu um grande ímpeto de gastos por parte dos Estados Unidos para promover a guerra contra o Iraque e o Afeganistão, depois em 2007, 2008, 2009, a grande recessão, né, a grande crise financeira. Em nenhum destes momentos os Estados Unidos teve uma relação de déficit que chegou à atualidade, né? Nós nos encontramos hoje num território de 5% do PIB. É um valor extremamente elevado para um país que não enfrenta guerras, que não está num processo de reanimar a sua economia, né? Isso mostra que a política fiscal americana é extremamente expansionista, ela se coaduna com um processo de pressão inflacionária, porque todo esse gasto acaba indo para a economia como um todo, esse dinheiro acaba entrando na renda das famílias, isso acaba impulsionando a economia, sim, os Estados Unidos vem crescendo muito, mas oferece aquela situação de conviver com mais inflação e necessariamente uma taxa maior de juros. Obviamente, já fiz esse argumento aqui diversas vezes, vou refazê-lo, os Estados Unidos mudou de patamar em função de sua produtividade através da adoção em massa, em larga escala, da inteligência artificial e os últimos 40 anos de desenvolvimentos incrementais em tecnologia de comunicação, etc. Todas as tecnologias que a gente tem à nossa disposição, os Estados Unidos, o povo americano, a população, as empresas, são os primeiros a adotarem. Mas, mesmo assim, essa expansão da dívida americana, quando a gente chega numa dívida atualmente que a cada 100 dias ela adiciona mais $1 trilhão, ela começa a entrar num nível que ela é insustentável para o médio prazo, não é mais o longo prazo. E isso vai requerer grande esforço dos Estados Unidos em arrecadar mais dinheiro para conseguir pagar essa dívida. E a única maneira de fazer isso é através de inflação e mais taxa de juros, pagando para a sua população. Quer dizer, muito preocupante a situação fiscal dos Estados Unidos, que impede uma queda na taxa de juros. Essa situação fiscal, ela em si, cria um problema para os Estados Unidos que ela não consegue baixar a sua taxa de juros a níveis anteriormente vistos. Eu não estou falando de níveis de pandemia, taxa de juros negativo, mas estou falando em taxa de juros positivo, mas na casa dos 2,5%. Isso, para mim, ficou no passado. Nós vamos conviver daqui para frente com taxas mais próximas de 4, 3,5% quando tudo estiver funcionando, e inflação na casa dos 3%, com a taxa de juro real de 0,5% ou quase zero, mas é a minha perspectiva pelos próximos anos e não tem uma limitação de falar, isso é uma coisa
que vai ser temporária pelos próximos 5 anos. Não, eu vejo que essa dívida e essa inoperância do governo americano em criar uma maneira de reverter a situação de déficit orçamentário, não existe isso. Os Estados Unidos vem rolando, empurrando, como se fala no jargão, vem chutando a lata ao longo do caminho. A cada tantos meses a gente tem que fazer uma estrutura no Congresso americano para aprovar o aumento do nível de endividamento. Quer dizer, é assim que o orçamento americano vem sendo cumprido, não de hoje, mas há muito tempo. Faz pelo menos 30 anos que a gente vem empurrando isso, né? E agora chegou a um nível limitante. Vandique, quero suas considerações finais aí em um minutinho para a gente encerrar. Estamos na nossa reta final. Semana movimentada.